E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer 5 questões de direito do consumidor. Tá aqui uma disciplina que costuma ficar de lado, mas que tem um ótimo custo-benefício para a gente, tá? Então serão 5 questões envolvendo o tema fato do produto e do serviço. Já quero colocar aqui para vocês inicialmente a diferença entre fato e vício, porque existe o fato do produto e o vício de produto. Existe o fato de serviço e existe o vício de serviço. E essas palavras parecidas, a banca gosta de brincar com isso, então já fica aí uma dica para você saber fazer a adequada identificação sobre cada um desses itens que eu mencionei para vocês. Vício, primeiramente, produto. Vamos colocar como exemplo televisão. Vício de produto, a televisão não liga. Fato de produto, a televisão explode. Geladeira, vício de produto, a geladeira ela não gela. Fato de produto, a geladeira dá um curto-circuito e pega fogo na casa toda. Então, o fato, você vai lembrar de acidente, de algum prejuízo que o consumidor ele teve, tá bom? Então, será sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui com essas 5 questões. Vamos lá? Primeira delas, olha só. Pedro levou o seu automóvel a uma oficina mecânica para realizar a troca de freios. Então, após a realização do serviço, ao sair dirigindo, percebeu que os freios não estavam funcionando adequadamente, o que ocasionou uma colisão leve contra outro veículo. Então veja que nós estamos aqui no serviço, foi prestado um serviço. Isso foi vício de serviço ou foi fato de serviço? Foi fato de serviço. Por quê? Porque através de um mau funcionamento ocorreu ali algum tipo de prejuízo para o consumidor. Então Pedro ele retornou à oficina, alegou que o acidente ocorreu em razão do defeito no serviço prestado. Então, à luz do CDC, sobre a responsabilidade civil do fornecedor, assinale a afirmativa correta. O fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa. Esse aqui já é o nosso gabarito de cara. Porque o CDC ele é uma lei que geralmente favorece o consumidor, até porque o consumidor ele fica numa posição de vulnerabilidade diante das empresas, diante das lojas que fazem esse tipo de revenda de produto ou serviço, tá? Então existe sim essa responsabilidade objetiva. Agora, responsabilidade objetiva não é qualquer situação que vai gerar o dever da empresa ou daquela que fabrica ou daquela que comercializa, de indenizar. Tem que prestar atenção porque as pessoas muitas vezes confundem essa responsabilidade objetiva como uma responsabilidade total, e não é desse jeito. Ou seja, quando a gente fala que a responsabilidade ela é objetiva, é porque não cabe aquele que deve arcar com o ônus, não cabe a ele alegar culpa, alegar dolo. Não, foi sem querer, não importa. Não, mas não foi, é porque foi aqui o meu funcionário, mas eu não tive culpa. Não interessa, não interessa. O que interessa é o quê? É uma relação de nexo causal. Foi a empresa que prestou o serviço? Foi. Tá, então em decorrência desse serviço gerou esse resultado? Foi. Existe nexo causal? Sim. Então vai ser a empresa que vai pagar e pronto, acabou. Não tem que verificar se o mecânico que fez tinha dolo ou culpa. Não importa isso aí. Responsabilidade objetiva, tá bom? E aqui ele fala que o fornecedor somente responde pelos danos causados quando comprovada a culpa, não precisa comprovar culpa. No caso, o fornecedor de serviços não responde pelo dano se demonstrar que o consumidor contribuiu parcialmente para a colisão. Bom, existe sim a possibilidade daquele que tem o ônus de reparar, dele se desincumbir. Como? Ele vai ter que provar duas coisas, tá? Uma ou outra. Primeiramente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, artigo 14. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar. Então, de que maneira que o fornecedor ele não será obrigado a pagar ali? Quando? Tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Então, ele conseguiu mostrar que não existe defeito. Simplesmente não existe defeito. E a segunda situação é quando existe uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá? Culpa exclusiva. Não é o caso aqui. Por quê? Porque na letra C, que gerou até uma certa dúvida, ele fala se demonstrar que o consumidor contribuiu parcialmente. Se ele contribuiu parcialmente, é porque não foi a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, parte da culpa ali foi do serviço que não foi bem prestado e outra parte da culpa foi do consumidor
que por alguma situação ali se descuidou. Então, se tiver metade de um, metade de outro, ainda assim haverá essa responsabilidade. Por quê? Porque ele só consegue se desincumbir se for uma responsabilidade totalmente e exclusiva do consumidor. O fornecedor de serviço somente responde pelos danos causados se houver relação contratual direta entre ele e o consumidor prejudicado. Não somente isso, tá? Ou seja, se alguém compra uma televisão e a televisão explode e essa explosão causa dano para um vizinho que estava ali, quem comprou a televisão foi o João. Agora o vizinho que se feriu foi o José. O José, ele será considerado ali um consumidor por equiparação e aí a empresa, né, o fornecedor aqui, deverá arcar com esse prejuízo também, com esse ônus, né? O fornecedor de serviço responde pelos danos sempre que o serviço não atingir o resultado esperado pelo consumidor. Não é isso não. Questão número 2, caiu no exame 45, ano passado. Vamos lá, hein? A Maria adquiriu um aquecedor elétrico de uma marca renomada. Após uma semana de uso, o aquecedor apresentou um curto-circuito. Então, até aqui, olha só, nós estamos falando sobre um produto. Da vez passada foi um serviço na questão passada. Aqui nós estamos falando de um produto, tá? Apresentou um curto-circuito causando um incêndio. Então aqui nós estamos falando sobre fato de produto e não vício de produto, que danificou parte da sua residência. Após investigações constatou-se que o defeito era decorrente de uma falha de fabricação já relatada por outros consumidores. Então, ao buscar uma solução com o fabricante, este alegou que o acidente foi causado pelo uso inadequado do produto e negou responsabilidade. Então, sobre o fato narrado, com base no SDC, assinale a afirmativa correta. Vamos buscar a afirmativa que fala sobre a responsabilidade objetiva desse fornecedor, desse fabricante. No caso, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor. Corta. O fabricante só será responsabilizado se Maria provar que o acidente não. Aqui é demonstração de culpa. Não é essa aqui. O fabricante poderá ser responsabilizado se Maria provar que utilizou o aquecedor conforme as instruções do manual. Se Maria provar, não. Bem como demonstrar a adequação de suas instalações elétricas. Ela não precisa provar isso aqui. O fabricante é responsável pelos danos causados pelo aquecedor defeituoso, independentemente de culpa, isso mesmo. E comprovado o nexo causal, sim, entre defeito e danos, responderá de forma objetiva. É esse aqui o nosso gabarito. Regina, consumidora, ajuizou uma ação indenizatória em face de Mercado Delta, sustentando que o réu lhe vendeu um pacote de carne impróprio para o consumo. Então, nós estamos falando aqui sobre um produto, né? O produto é carne. Em sede de saneamento, diante das peculiaridades da causa, em razão da maior facilidade do réu em cumprir o ônus probatório, quem que é o réu aqui? É o supermercado. Quem que é o autor? É o consumidor, aqui no caso a Regina. Então a questão está dizendo que diante daquela circunstância, existe uma maior facilidade do réu, ou seja, do supermercado, em cumprir o ônus probatório. Ou seja, no caso aqui, como é a Regina que está afirmando que a carne ela estava imprópria para o consumo, então se é ela que afirma, o normal é que seja ela a comprovar e a demonstrar que aquela carne está imprópria para o produto. Só que aqui a questão está dizendo que, como o supermercado ele é maior, tem uma estrutura maior, então cabe a ele mostrar que a carne, na verdade, não estava imprópria para o produto, tá? Então, neste caso, o juiz ele determinou a inversão do ônus da prova, impondo ao réu, ao supermercado, o ônus de comprovar que o produto vendido era adequado para o consumo. Então, ao invés da consumidora provar que a carne estava imprópria, o supermercado deve provar que a carne estava boa. E aí, essa inversão, ela pode acontecer? No CDC, isso é muito comum, tá? Então, é descabida a inversão? Não, existe sim essa previsão. As razões do juízo para determinar a inversão do ônus da prova são plausíveis, sim, sendo válida a atribuição do ônus probatório ao Mercado Delta, sim, é essa aqui o nosso gabarito, tá? A inversão do ônus da prova não seria cabível no caso concreto, em razão de as razões apontadas pelo juízo não serem suficientes. Não, era realmente assim, razões apontadas eram suficientes, tá? Dentro daquilo que se espera, né, de uma relação de consumo. Além da inversão do ônus da prova, por decisão judicial, Regina e o Mercado Delta poderão convencionar sobre tal distribuição, ainda que a convenção torne excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito. Não, olha só, toda vez que for que o juiz ou as partes elas mexerem nessa distribuição, porque existe uma distribuição lá do CPC, tá? Então aquele que
que está alegando determinada situação, é ele que tem que comprovar aquela situação. Só que isso pode ser mexido. Agora, quando mexer nesse ônus probatório, você tem uma coisa que a lei não permite, é que depois dessa mudança se torne excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito. Tá? Então, em determinada situação, o juiz ele inverteu o ônus da prova e agora aquele que não deveria comprovar nada, agora ele está na responsabilidade de comprovar uma situação que é quase impossível, que é muito difícil. Isso a lei ela não permite. É prescindível a inversão do ônus da prova nas ações que versem sobre relações de consumo, pois há presunção legal de veracidade dos fatos alegado pelo autor. Aqui, quando ele fala que é prescindível, ele fala que é dispensável, né? Aqui prescindível é o contrário de imprescindível. Então, o que é imprescindível é o que precisa muito. Prescindível é dispensável. Então, ele fala, é dispensável a inversão do ônus da prova. Não, tá? Aqui aconteceu essa mudança do ônus da prova. A inversão do ônus da prova. Beleza? Vamos lá, mais uma questão? Ó, Maria trabalha em casa com máquina de alta potência, a razão pela qual ela contratou da Secure Safe um sistema de proteção completo contra aquecimento, incêndios e tudo mais. Ocorre que, certa noite, o sistema de proteção funcionou mal. Uma das máquinas de Maria superaqueceu e o incêndio resultante, que o sistema de proteção nem evitou, nem conteve, acabou destruindo tanto a casa quanto o imóvel ao lado do Bar da Esquina Limitada. Então, aqui estamos diante, novamente, de um fato de produto. É um produto, fato porque teve ali um acidente. E esse acidente prejudicou tanto Maria, que foi a consumidora direta, quanto também o bar da esquina, que estava ali, era um bar vizinho. Tá? Então, se perguntar alguma coisa em relação ao bar, aqui o bar ele é consumidor por equiparação, porque aquele prejuízo ele decorreu de uma relação de consumo que se estende para aqueles que sofreram com esse acidente. Tá? Então, tanto Maria quanto o bar podem se valer do CDC para exigir da Secure Safe reparação dos danos como consumidores diretos. Ó, interessante, hein? Interessante. Aqui não vai ser esse gabarito, por quê? Porque o bar da esquina ele não é o consumidor direto, não foi ele que comprou, ele é indireto. Então, não vai ser esse aqui. Apenas Maria pode se valer do CDC para exigir, vez que o direito do consumidor não previu o conceito de consumidor por equiparação, errado. Apenas Maria poderá se valer do CDC para exigir, vez que o conceito de consumidor por equiparação não se aplica à pessoa jurídica, errado. Tanto Maria quanto o bar da esquina pode se valer do CDC para exigir da Secure Safe reparação dos danos. Aquela que está mais longe, hein? Quando fala assim, ó, aquela é que está mais longe. Quem é que está mais longe? Tem o bar da esquina, que é o que está mais perto, e Maria que está mais longe. Então, aquela, Maria, como consumidora direta, certo? E este é o mais perto, o bar da esquina, como consumidor por equiparação. Exatamente esse aqui. Muito boa questão. Nossa última questão aqui. Samuel Takai, 25 anos, residente e domiciliado em Contagem, Minas Gerais. Procurou uma clínica particular especializada em serviço de oftalmologia que tem mais de 100 empregados e colaboradores para realizar a cirurgia ocular. Por falha no serviço prestado pelo médico, então nós estamos falando sobre serviço, tá? E existiu uma falha. Empregado da clínica, a cirurgia foi mal sucedida, causando perda de 90%. Então, foi um serviço mal prestado que causou um acidente aqui, né? Um acidente sério, inclusive, perdendo 90% do olho, tá? Com isso, a visão de Samuel passou a ser monocular, ele perdeu a visão de um olho. Então, acerca da hipótese apresentada, segundo o CDC, assinale a afirmativa correta. A responsabilidade civil na situação narrada é exclusiva do médico respondendo objetivamente pelo ato. Parece boa, né? Mas não é. Aqui nós temos, olha só, ele procurou uma clínica, tá? E quem causou ali a situação foi o médico, que ele é empregado da clínica, tá? Então a responsabilidade civil da clínica é objetiva, por força do CDC. E não existe responsabilidade civil do médico no ato descrito, diante da condição de empregado. Não, o médico, ele pode responder sim, tá? Não será de maneira objetiva. O CDC não incide nas relações privadas de saúde. Errado, incide sim. A responsabilidade civil da clínica é subjetiva por se tratar de atividade de saúde. Não, ela vai ser objetiva, tá? Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra B de bola. Agora, o que vocês devem ficar atento aqui é o seguinte. A responsabilidade aqui do médico, ela é subjetiva. Preste atenção.
Foram 4 questões falando de responsabilidade objetiva. Só que, vamos ver se o... Bom, aqui não tem comentário do professor, vamos ver se tem alguém aqui para poder colocar. Hospital por defeitos auxiliares, objetiva. Médico não integrante da equipe do hospital responde de maneira subjetiva. Bom, eu vou ficar devendo aqui para vocês o CDC, onde fala exatamente sobre isso. Tá bom? Artigo 14, parágrafo 4º do CDC, fala que aqueles que prestam serviços, né, como médicos, como advogados, né, que é o nosso caso aqui, eles respondem, embora a lei possa reconhecer que existe uma relação de consumo ali, tá? Ainda assim, eles vão responder de maneira subjetiva, por favor, grave isso, tá? Médico, dentista, advogado, todos esses que prestam serviço, a responsabilidade dessas pessoas, ela é subjetiva e não objetiva, como as empresas que fabricam, que vendem e tudo mais, tá? Bom, chegamos aqui ao final de 5 boas questões que poderiam naturalmente cair na nossa próxima prova, tá bom? Se esse vídeo de alguma maneira te agregou, peço aí a gentileza de deixar o like no vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque nós teremos aqui muita coisa boa para a nossa preparação para a OAB. Beleza? Um grande abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.